eu levantei e falei assim, meu Deus, eu era um pintor cubista da Espanha. Oi, gente, quanto tempo! Meu Deus, eu voltei e isso aqui é uma espécie de diário de reforma, mais algumas coisas junto. Aí eu tô nessa parte da casa pra gente poder pintar esses nichos, porque eles vão pro meu quarto. Meu quarto hoje ele tem só parede branca, então o nicho vai compor ali uma espécie de mural que eu quero fazer com alguns quadros também, pra deixar trazer uma vida pro quarto, já que eu não vou ter TV. Junto com essa pintura, eu já comecei a pintar, porque são dois nichos grandes, então eu já comecei a pintar e vai ter que ter segunda mão aqui fora, porque tá vendo a diferença de cor daqui pra cá? Enfim, é que aqui era meio amarelinho. Tô pintando tudo de branco. Gente, é minha primeira vez pintando, tá? Com essa tinta, nessa situação aqui, é minha primeira vez pintando, então eu não sei o que eu tô fazendo. Eu só tô fazendo. Com essa arte que eu tô fazendo aqui, eu quero contar pra vocês o dia que eu fui tomar ayahuasca. Eu nunca falei detalhes desse dia pra ninguém do meu meio hoje. Pouquíssimas pessoas sabem da minha família como foi de fato. E eu não sei nem se minha mãe, acho que minha mãe também não. Cara, minha mãe, meu Deus, ela é uma santa. Porque, gente, a mulher, ela já ouviu cada atrocidade saindo da minha boca e continua orando por mim. Isso foi em 2025, quando eu já tinha voltado para a igreja de certa forma. Eu voltei em 2024. E em 2025 foi em fevereiro de 2025 isso. Lá em Governador Valadares, Minas Gerais. Não foi no Rio de Janeiro, por incrível que pareça. Quando eu cheguei lá em Valadares, nesse retiro, eu fiquei sabendo que no Rio tem... Tipo assim, se você quiser tomar ayahuasca no Rio de Janeiro, você vai qualquer final de semana, você arruma gente pra tomar. Só que eu não fiquei sabendo disso na época. Olha isso, se não é cuidado de Deus. Eu tava passando férias lá em Valadares e aí eu descubro que essa moça que eu já tinha feito um negócio com ela, muito engraçado, inclusive, que quando eu tinha 15 anos, 16 anos, eu e minha irmã, a gente foi para um retiro com essa moça, foram com duas moças, criaram esse retiro de aprofundamento, de descobrir o poder do sagrado feminino, foi isso. Eu tinha 15, 16 anos, a Anabela também era adolescente, a gente estava na escola, e sinceramente, quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, é a cultura do meu país. Como que eu não vou fazer? Tinha 21 anos de idade nessa época e eu tava entrando no último ano de faculdade. E fui feliz da vida. Nossa, cheguei lá, o lugar era lindo, fizeram uma fogueira, uma graça. As músicas, tinha até uma música que falava de alguns espíritos da floresta e falava de Jesus. Eu lembro dessa música até hoje. Ali eu tava em casa, essa mistura religiosa, essa coisa meio não sabe o que é, eu tava me sentindo em casa. E antes da gente começar com o ayahuasca, aí teve yoga nesse lugar, teve algumas coisas. A gente tinha o rapé disponível para quem quisesse. Meu Deus, onde que eu achei que isso seria uma boa ideia? Não, gente, não. O trem vai, você assoa preto, 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 preto. Lance de vômito, assim, tinha gente que vomitava, eu não vomitei, graças a Deus, eu odeio vomitar. Você tomava uma pancada no rapé, essa sensação que eu tive, como se eu tivesse tomado uma pancada e, sabe, não conseguisse mexer o meu corpo, tava essa sensação. A ayahuasca foi durante a madrugada, então a gente começa 11, 10 da noite, por aí faz a fogueira que fez, ficou pro ayahuasca. Pegou os colchãozinhos, os travesseiros, as cobertinhas. Eu fiquei, meu Deus, a gente vai dormir aqui? Eu só fiquei lembrando do meu avô falando sereno. Falei, gente, meu avô não pode saber que eu dormi no sereno. Na roda ali tinha uns tambor, aí em volta da fogueira. E eu lembro que quem ficou do meu lado foi uma menina que, inclusive, morava também no Rio de Janeiro. Não sei se morava ou tinha morado, enfim. Que a mãe dela era muito evangélica. Eu lembro dela comentar isso, que ela tinha ido em pagode gospel no Rio. E eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? Que atrocidade! Do outro lado, não lembro quem ficou. Ah, é.
eu não tive ninguém que ficou desse meu lado aqui, porque tinha um tanto de madeira, tipo, empilhada, assim, desse meu lado, e ela aqui. E a outra pessoa da roda já tava lá na frente, então só fiquei com uma pessoa do meu lado. Eu lembro que a gente tomava no copinho e comia uma frutinha, porque o gosto é horrível. Pensa no trem, muito ruim. Nossa, mas muito ruim mesmo. Para eu deitar ele, eu preciso que aqui tenha secado, né? Não só na frente. Mas eu também preciso pintar aqui embaixo. Já que eu já sujei o chão, já coloquei o outro em cima do chão mesmo. Vai dar tudo certo. Eu não lembro por onde que eu tenho que começar. Por fora mesmo, não, calma aí. Esse aqui é o lado. Lá, peguei, tomei, falei, ui, amarguinho. Voltei pro meu lugar. E aí, quando todo mundo pegou, começou o tambor e as músicas, que não são músicas, são pontos. E, eu não tô cantando, não vai acontecer nada, né? Porque eu ali na época eu tinha muita curiosidade com as religiões de matriz africana, mas eu nunca consegui colocar o meu pé em um terreiro. Ah, porque você não quis, Esther? Porque eu não conseguia, não tinha oportunidade, por mais que eu conhecesse muitas pessoas que são da religião, eu nunca, não rolava um convite, não rolava, sabe? Não chegava em mim, eu nunca consegui. Bateu. Aí o povo tava de pé, dançando, rodando, e eu tô assim, meu Deus. Eu já tava aqui, ó, morta. Eu não durei, assim, 5 minutos sentada. Já deitei aqui e fiquei, ó, de olho aberto, de olho fechado, deitada, olhando para as estrelas, só assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? A primeira dose foi nesse nível, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Até que aí veio a ânsia. Então parece que depois que você libera, o trem bate muito mais forte. Aí voltei, deitei, fechei o olho e fui com Deus. E assim, eu durmo cedo, já era tarde. Eu tava com sono naturalmente, e aquele trem me deu um sono absurdo. Eu lembro de. Só que é isso, eu tava lutando pra não dormir. Isso de lutar pra não dormir e ao mesmo tempo minha mente começar a desligar, eu só fechei o olho, deitada ali, cobertinha. Eu lembro de de olhar pro lado assim, uma hora onde estavam as madeiras, e eu falar assim, foi aquilo, foi isso aqui que eu sonhei. Foi isso aqui que eu sonhei. Eu tinha sonhado 2 dias antes que eu via um monte de madeira e um escorpião gigante saindo desse tanto de madeira. E quando eu sei aquilo, eu falei, coisa boa, escorpião, é mudança, renovo. Só que eu não vi escorpião nenhum, graças a Deus. E em um desses momentos que eu tô com o olho fechado, se eu tivesse parada e eu visse tudo acontecendo. O que que eu vi? Isso aqui que você viu. Você viu você criança? Você viu você velha? Você viu, não sei, outra pessoa? Não. Eu via quadros cubistas passando na minha frente. Aí eu levantei e falei assim, meu Deus, eu era um pintor cubista da Espanha. Verbalizar isso dá muita vergonha alheia, meu Deus. E eu lembro que isso foi a única coisa que ficou na minha mente. Isso, de horas, aí veio com a segunda rodada, né? Aí ele já tava entregando, assim, nos lugares. Eu falei, opa, eu quero. Gente, o resto só serviu pra eu vomitar mais. Eu vomitei muito, muito. Então, assim, na época, aquilo pra mim fez muito sentido, porque eu cria em vidas passadas. E ai, meu Deus, é engraçado demais verbalizar isso, gente. Só vomitei, eu odeio vomitar. Eu odeio vomitar. Fora isso, eu só fiquei ali, ó. Acabei de lembrar. Meu Deus. Gente, eu dormi. Quando eu não tava vendo esse trem, e eu lembro que eu ficava assim, ai, me mostra, me mostra. E não acontecia nada. Eu dormi. Gente, eu apaguei. Eu apaguei. De uma forma, depois que eu vomitei tudo que eu tinha vomitado, eu já tinha tomado a segunda dose, eu dormi. Aquilo ali só me deu com certeza abaixou minha pressão. Paguei não sei quantos reais pra dormir. Dormi no sereno ainda.
Tá, agora eu deitei esse aqui também porque eu vou terminar de pintar a parte de baixo. E esse aqui eu tenho que pintar dentro. Olha como ele tá. Gente, foi um desastre que eu fiz com a tinta spray, tá? Se você ver, tá até marcado, ó. Gente, eu acho que o vídeo é esse. Desse dia também eu lembro que eu fiz nesse retiro o Temascal, que eu fiz parte, que é uma espécie de sauna, que você entra assim, fica várias pessoas sentadas, você fica encolhidinho, assim, com pessoas, assim, sentado bem grudadinho mesmo, e eles vão contando histórias de ancestralidade, de coisas relacionadas à terra, e aí tem as portas, que é quando entra as pedras quentes e joga água, o vapor sobe. Eu não sobrevivi até o final desse, graças a Deus. Gente, eu com a pressão baixa, caçando um trem. Ai, eu não sabia o que eu tava fazendo mesmo não, viu, gente? Mas depois de um mês desse retiro, eu tava lá na igreja, depois de um mês exatamente, um pouquinho menos, eu tava me firmando na igreja que eu fiquei até o ano passado, lá no Rio de Janeiro. Se você estivesse perguntando, cadê seu quarto, Esther? Eu quero ver como vai ficar, eu quero ver como tá. Continua aqui nesse canal, que vai ter mais vídeo desse mini diário de reforma e mais algumas coisas, tá bom? Um beijo!